estar orando para que Deus nos capacite, nos dê entendimento. O pastor falou que nós vamos passar no grupo da igreja o PDF, mas também, se você quiser a apostila impressa, você pode me procurar, pode procurar você também, Andréia? Pode procurar a Andréia na secretaria, tá? Essa apostila ela tem um custo de R$ 28. Aí a gente manda confeccionar para você, e daí você acerta aqui, né, com a igreja. Na verdade, acerta com ela, ela manda fazer. Eu gosto do material impresso. Eu não consigo com PDF. Eu gosto de anotar, rabiscar. O Leandro pegou uma minha lá, ele viu o jeito que estava. Não sei se você entendeu muita coisa, mas capaz que não entendeu nada, né? Vamos orar? Deus, nós te louvamos nessa manhã, te agradecemos por mais esse dia e te pedimos, ó Deus, a iluminação do Espírito do Senhor nessa manhã. Fala conosco, que possamos sair daqui, ó Deus, convictos da tua palavra, convictos que ela é a verdade, que ela é a nossa única regra de fé e prática, que nós possamos sair daqui apaixonados pela tua palavra, Deus, e aprendendo a discernir ela, a compreender ela, Deus. E nós cremos que o Espírito Santo do Senhor se revela a nós nisso, e Ele mostra as tuas vontades, ó Deus, que está revelada na tua palavra. Nós cremos que ela é a nossa única regra de fé e prática, e é nisso que nós queremos aprender nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, depois da sala, os novos, tá? Eu queria que vocês não fossem embora, viessem aqui na frente, nós vamos assinar um papel, telefones e tudo, para a gente criar um grupo também, onde você pode estar tendo perguntas lá, tá bom? Sempre que eu começo essa aula, para falar sobre as Escrituras Sagradas, eu falo que se a gente não começasse por ela, nada mais passa a fazer sentido para a gente. Tamanha a importância que é essa aula, porque tudo que a gente for falar, né, e a gente vai falar sobre o ser de Deus, os atributos dele, as obras de Deus, nós vamos falar de Jesus Cristo, do Espírito Santo, do homem, do pecado, da salvação, dessa vida, a vida depois dessa, o plano de salvação, e tudo isso está contido na palavra de Deus, na Bíblia. Então, se nós não crermos que ela é a palavra de Deus para nós, nada mais vai fazer sentido. Não vai fazer sentido nenhum a gente estudar, não vai fazer sentido nenhum a gente estar aqui, porque tudo que a gente for falar, ministrar nesse período, tudo que é pregado nessa igreja, seja nas quartas, escola dominical, à noite, é baseado na palavra. É a palavra viva de Deus. Então, se a gente não crê que ela é a palavra de Deus para nós, nada mais vai fazer sentido. Tanto para os mais novos que estão chegando, mas também tanto para a gente. Se essa palavra ela não faz, se a gente não crê que de fato ela é a palavra de Deus, as coisas passam a não valer nada. Então, a gente vai estudar isso. Para quê? Para dar basamento para a gente, para nos dar ensinamento e para fortalecer, principalmente, a nossa fé. A base da nossa fé é a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a fé que está dentro do nosso coração, que é despejada pelo próprio Deus, ela começa através da palavra de Deus. Aquilo que a gente lê e entende e o que Ele ministra aos nossos corações. E talvez hoje, mais do que nunca foi tão necessário a gente voltar para as Escrituras. Nós éramos conhecidos como o povo da Bíblia, não era? Os mais antigos, povo da Bíblia. E hoje? Como nós somos conhecidos? O pastor fez uma leitura com a gente aqui, não fez? Responsiva. Virou uma gagueira, não virou? Porque a gente está esperando a projeção. Muitos não têm nem carregado a Bíblia mais. Então, a gente precisa voltar para a importância da palavra de Deus. Porque a gente acaba até esquecendo a palavra em casa. E quem esqueceu o celular aqui nessa manhã? Quem tem celular? Quem esqueceu? Mas muitas vezes a gente não traz a palavra de Deus. Então, assim, a gente precisa voltar. E porque para a gente não cair em enganos, né? Tinha o povo de Bereia, tudo que era pregado, o que eles faziam? Eles consultavam para ver que o que estava sendo falado, de fato, estava na palavra de Deus. Então, a gente precisa dessa palavra para a gente poder não ser enganado e para a gente conhecer também essa palavra. Eu vou dar 2 exemplos para vocês e poderia dar mais um punhado, como a gente precisa conhecer a palavra. Tem um texto da Bíblia, não vou falar qual é, porque senão a Bíblia vai abrir lá e vocês vão ver o que está escrito. Mas tem uma hora que Pedro e os discípulos estão conversando com Jesus. Jesus começa com umas palavras duras, bem duras,
né? E os discípulos começam a ficar assim, né? Falar, mas que dura essa palavra, e o povo começa a ir embora. Vocês lembram dessa passagem? E aí Jesus chega e fala assim para os discípulos, ó, se vocês quiserem ir, pode ir. A porta da rua é a serventia da casa. Aí Pedro fala assim para Jesus, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida? Não é isso que está escrito lá? Não é isso que está escrito lá. E a gente leva que é como para onde iremos nós. E cantamos até música como que para onde iremos nós. Mas abre aí, João 6,68. E você pode pegar todas as versões, não só a nossa, tá? Tive cuidado de olhar todas as versões. Na verdade, Pedro vai falar assim, ó, para quem iremos nós? E aí começa a fazer uma diferença, para onde e para quem. Porque para onde vai dar a ideia de um lugar geográfico, um caminho, algum lugar. Quando na verdade é uma pessoa a nossa salvação. É só Cristo. E aí a gente muitas vezes não entende a palavra, e replicamos, e cantamos, e falamos. Outro texto também que tem, que a gente fala assim, ó, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e as suas justiças. E todas... tem gente que fez escola dominical e uns que não, né? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas que serão acrescentadas? Abre aí Mateus 6,25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a vez de comer ou beber, pode passar. Nem pelo vosso corpo, quanto que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, o que vai ser acrescentado é estas coisas. Se a gente ler o texto, vai ver que é aquilo que de fato é necessário para nós. Mas muitas vezes a gente usa esse texto como até um mantra, né? Eu vou buscar a Deus que tudo vai ser acrescentado na minha vida, aquele carro, aquela casa nova, né? Aquela roupa e não sei o quê, mas não. O que o texto está falando para nós é que estas coisas, o que de fato é essencial, o que a gente tem de comer, o que a gente tem que vestir, o que a gente, não é, que a gente tem de beber. Então, por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu podia citar mais um monte de texto, né? A gente cita muito texto onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estaria. A ideia que dá desse texto é que Deus vai estar só onde tem 2 ou 3, porque se eu estiver sozinho aqui orando, Deus não vai estar. Mas não é isso que o texto ensina. Quando a gente vai lá em Mateus 18:20, a gente precisa ver o contexto. E o contexto é o quê? De disciplina. Ele está falando, ó, se algum irmão tiver em falha, você vai e procura esse irmão. Se ele não te escutar, você vai e chama mais um. Se ele não escutar, você chama mais um. Agora, se ele não escutar, aí você leva para frente. E aí vai falar depois lá no final que o que vocês ligares na terra será ligado no céu, num conselho de resolução. Por mais que onde tiver 2 ou 3 reunidos o Senhor vai estar, desde que essas pessoas sejam de fato de Deus, né? Mas não é essa a base que a gente usa. E eu poderia citar mais um monte, Filipenses, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí isso usa como uma mantra de uma força que a gente pode todas as coisas. O que Paulo está falando é que ele sabe viver em todas as situações. Ele sabe viver com dinheiro, sem dinheiro, com comida, sem comida. Todas as situações que ele foi provado, ele sabe viver daquela forma. Não que você vai poder agora todas as coisas e pôr uma capa e sair voando aí, porque você é bom demais e pode todas as coisas. Não, porque se vir a dificuldade, eu sei viver na dificuldade. Se vir a bonança, eu sei viver na bonança. Eu sei viver com pouco, sei viver com muito. E é saber viver com muito, né? Tem gente que não sabe viver nem com muito. Então, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Então, o propósito dessas aulas que a gente vai ter é para que, de fato, a gente ensine essas doutrinas que são tão básicas que a gente crê, né? E preparar a igreja uma necessidade real. Não só a igreja, nós, os que estão chegando agora, para uma necessidade real. Que fala lá em Timóteo, 2 Timóteo 2,15, que a gente possa manejar bem a palavra de Deus. Então nós precisamos manejar bem, para que nós possamos ser equipados para servir no reino de Deus, não como meninos agitados, seguindo a todo vento de doutrina. Paulo vai escrever isso lá em Efésios 4, de 11 a 16. E muitas vezes a gente fica correndo atrás de doutrinas, de ensinamentos. E a gente não aprende com a palavra de Deus, né? Mas também a grande preocupação nossa é que a gente aprende
a guardar todas as coisas. Igual fala lá em Mateus 28, 20. Que Jesus vai falar para os discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho ordenado. Tanto nós guardar, como a gente ensinar as pessoas. Quem a gente tem ensinado a palavra de Deus? Foi uma das conversas que a gente teve também no conselho. Quem eu estou ensinando, quem eu estou discipulando, quantas pessoas que estão vindo, que estão chegando, que estão indo embora, e tem só escutado a palavra aqui, por culpa nossa. Porque elas chegam e não aprendem a palavra. E a culpa não é do pastor. A culpa não é dos presbíteros, é da igreja. Essa ordenança é para todos os discípulos. Você é discípulo do Senhor? Sim? Então a ordenança é para todos nós. A mesma ordenança que Jesus dá, Paulo reforça isso para Timóteo 2:2, 2 Timóteo 2:2, ele fala assim, e os que da minha parte você ouviste, através de muitas testemunhas, e isso mesmo faça o quê? Transmite a homens fiéis e também idôneos. O que Paulo está falando, você escutou de mim, você aprendeu de mim, agora eu estou indo embora. Ele escreve essa carta, a gente viu isso no domingo passado, de manhã. Estou indo embora, mas tem mais pessoas que precisam escutar. Agora você vai transmitir essa palavra. Por isso que nós precisamos aprender sobre a palavra de Deus, aprender sobre as doutrinas, mas tudo começa através da Escritura Sagrada. E o texto base, depois quem vê a apostila, você vai ver que o autor da apostila, ele nos dá um texto bíblico, uma base, poderia dar várias, mas ele pega uma. Vai falar da nossa confissão de fé de Westminster, que é a sistematização das nossas doutrinas, do que a gente crê ou não, baseado na palavra. E também ele vai dar uma definição da doutrina. Mas o texto base que ele usa, se puder abrir aí na sua Bíblia, e também lá em cima, os que esqueceram, eu acredito que esqueceu, que domingo que vem já vai vir com ela. 2 Timóteo 3, 16 e 17 fala assim, toda escritura é inspirada por Deus. Então já começa aqui um crivo muito grande. De qual? Toda. Não é algumas partes. Não é aquilo que te interessa. Não é aquilo que você quer nortear alguma coisa que você precisa. Então toda a escritura é inspirada por Deus. Então não queira fragmentar a palavra de acordo com a sua vontade. Toda a escritura ela é inspirada por Deus com uma finalidade. Ela vai falar assim, e útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O fato da escritura ser inspirada por Deus significa que ela foi soprada por Deus. O inspirada, no termo latino, vai falar assim que ela é soprada por Deus. E quando a gente vê em Gênesis 2:7 e também em Salmo 33:6, você vai ver que o universo foi criado através do quê? De um sopro de Deus. O homem foi criado Adão foi criado através do quê? De um sopro divino. Então, assim como Deus criou o universo, assim como Deus criou o homem, a palavra é dele. A criação dessa palavra é dele. Deus criou o universo, criou o homem pela sua inspiração, pelo sopro da sua boca, assim como a palavra dele. Então não é fruto de conhecimento humano, não é fruto de vontade humana, mas a palavra é do Senhor. Cada pedacinho da Bíblia é palavra de Deus para nós. E essa palavra ela vai disponibilizar benefícios e instruções para todos nós. Deus nos deu a palavra dele com a intenção de que ela fosse útil. Não é isso que fala? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Quer dizer, ela é proveitosa. Ela é proveitosa para nos ensinar a viver uma vida melhor, para ensinar a viver uma vida mais eficaz, mas também para nos ensinar os propósitos e a vontade de Deus para cada um de nós. Então, quando você falar assim, mas eu não sei o que Deus está querendo de mim, né? Qual que é o propósito que Deus tem para a minha vida? Você tem aberto a palavra de Deus? O Senhor falou isso nessa manhã. Você tem entendido o que Deus quer para você? Ou você está esperando Jesus aparecer na estrada de Damasco para você e falar o que Ele quer?
crivo de Deus conversar com a gente, se revelar para nós, é a palavra de Deus. Aí essa palavra ela vai nos preparar para evitar o engano e a gente saber realmente quem é o verdadeiro Deus. Então, a palavra de Deus, ela é proveitosa e necessária para vários ensinamentos. O ensinamento da Bíblia é para a nossa repreensão, para a nossa correção e para o nosso treinamento de justiça. O problema é que muitas vezes a gente não quer ser corrigido, né? E a palavra de Deus, ela sempre vai nos confrontar. A palavra de Deus, ela sempre vai ser dura. Sempre. Né? Mesmo quando você lê lá em João 3,16, que é uma palavra amorosa, mas depois, quando você continua lendo, vem uma repreensãozinha, né? Você precisa crer. Né? E crer não vai ser nada fácil. Então, assim, toda vez que a palavra de Deus ela é aberta, ela vai nos repreender, ela vai nos corrigir e ela vai nos treinar para a justiça. O propósito dela é nos ajudar a mudar, eliminando tudo que é falso, tudo que é inútil e substituir por aquilo que é verdadeiro e aquilo que é útil. Então, as Escrituras só serão realmente proveitosas se a gente for, a palavra de Deus for na Bíblia, na esperança da gente aprender com a verdade. Ela só vai ter proveito para mim e para você quando a gente for nela, abrir ela, ler ela, estudar ela, para a gente aprender com a verdade. Não quando a gente vai nela para justificar alguma coisa que a gente queira que seja verdade. Ela é verdade absoluta. Não tente justificar a palavra de Deus com as suas verdades, com aquilo que você acha e pensa. A palavra de Deus ela precisa ser absoluta na nossa vida. Quando ela fala aí no começo, que é o ensino da Bíblia, ela vai ter o propósito, primeiro, de nos repreender. O que quer dizer repreender? Qual que é a raiz dessa palavra? É provar que é verdade. A repreensão é isso, é você provar que é verdade. A Bíblia é uma fonte que nos diz o que é verdade e o que não é verdade. Então, se a gente chega nas Escrituras procurando versículos que apoiem alguma coisa do que a gente já pensa, não permitimos que ela vai ser proveitosa para a nossa vida. Quase toda heresia, ela parte da Bíblia. Não é, pastor? Quase toda heresia, ela parte da Bíblia. Para fundamentar alguma coisa que você quer. Quando você vê a heresia de ter um papado, de ter alguém soberano, foi tirado da Bíblia. Porque não soube interpretar. Achando que a pedra seria Pedro, não Jesus. E ela segue até hoje. Tendo um sumo pontífice que define tudo. Maior do que a própria Bíblia. Interessante, né? A Bíblia define quem é ele, mas também ele acaba sendo maior do que a própria palavra. Acabei passando aqui. Então, quando a gente vem, né, numa dessa, quais que são as perspectivas nossas para correção? Que comportamento eu estou praticando que precisa de repreensão? Que ensinamento precioso precisa aprender a viver em retidão? Então, todas as vezes que a gente chegar na palavra de Deus, a gente tem que chegar com essas perguntas. Né? O que eu preciso, qual a perspectiva que eu tenho que precisa de correção, quais os comportamentos que precisam de repreensão e quais ensinamentos eu preciso ter para ter uma vida de retidão. Quando a palavra também vai falar sobre essa correção, né, o termo pode ser traduzido por doutrinar ou por ensinar. Correção quer dizer isso, ensino. Aí parece que muda, né? Fica mais suave do que corrigir. Né? Todas essas palavras indicam que precisamos descobrir o que de fato nós precisamos mudar atualmente. Então a Bíblia ela acaba sendo um GPS para nós. Quem já usou GPS? Quando você erra o caminho, ele não começa a recalcular a rota. A Bíblia é isso. Quando a gente está saindo do caminho, a Bíblia vai nos ensinar a recalcular essa rota. A ideia é que a gente não saia do caminho, né? Que o nosso GPS seja usado diariamente como regra de fé e prática, como lâmpada para os pés e luz para o caminho. Mas se eu estiver me desviando, se eu estiver errando, ela vai me corrigir dessa forma, me doutrinando, me ensinando, voltando para o caminho. Para que a Bíblia seja totalmente proveitosa, nós devemos chegar a ela esperando descobrir uma maneira da gente viver melhor. A gente não pode estudar a Bíblia só para obter conhecimento. É importante? É. Mas a Bíblia ela precisa ser estudada para a gente obter vida.
vida. Ela vai gerar vida no nosso coração. E ela também vai falar que ela é útil para a educação na justiça. Quando a gente traduz essa palavra do grego, essa educação na justiça, ela quer dizer ensinamentos para a integridade, para a virtude, para a pureza de vida, para a retidão, para a correção de pensamento, para sentimento e ação. Esse sentimento de ação é que todos trabalham agora em harmonia, numa missão comum, como que um corpo que funciona bem. Isso é educação na justiça. Então a Bíblia ela está aqui para nos corrigir, para nos repreender e também para nos ensinar a viver. Nos ensinar como a gente vive em corpo, em comunidade, né, e nesses ensinamentos. Então, a gente precisa ver ela nessa perspectiva. Toda vez a gente vai ler a confissão de fé. São os pilares dessa doutrina nossa, baseados na palavra de Deus. Conseguiu baixar aí, Vivian? Então, vocês acompanham comigo a confissão de fé de Westminster. Logo no primeiro capítulo, ela já vai falar sobre a palavra de Deus. O que é a confissão de fé? Vou tentar explicar meio rápido aqui, os seminaristas me corrijam, né, se eu estiver errado. Na Inglaterra, acho que estava tendo algumas guerras, o parlamento chama 120 puritanos, crentes da época, alguns falam que tinha alguns presbiterianos também naquela época. Eles pegam a palavra de Deus e tentam sistematizar, de acordo que a gente possa entender ela melhor. E elas se tornam bases da nossa doutrina, não da nossa fé. Da nossa fé é a palavra de Deus. Mas a confissão de fé de Westminster nos ajuda a ter um direcionamento. Então, todas as igrejas reformadas, presbiterianas e batistas, elas têm alguns símbolos de fé. Confissão de Westminster, catecismo maior e menor. Então, como igreja, a gente precisa também conhecer ela. Ela vai ajudar nessa sistematização. E a confissão de fé de Westminster vai falar assim, ó: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário para a salvação. O que a confissão de fé está falando? Que ainda que a natureza, né, a natureza ela revela o próprio Deus, as obras da criação revelam o próprio Deus, né, revela a bondade de Deus, manifesta a bondade de Deus para nós. A gente vê a chuva, é bondade de Deus para nós, não é? O sol é bondade de Deus, a luz. Então a gente sabe de um Deus, a gente consegue contemplar Deus. Mas ela vai falar que não são suficientes para dar aquele conhecimento total de Deus. E também o que ele promove para a nossa salvação. Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos e em diferentes modos, revelar-se, declarar à sua igreja aquela sua vontade. Então Deus, lá nos primórdios, desde o Pentateuco, ele vem se revelando a seu povo. E seu povo, ele se revelava ao seu povo através dos profetas, né? E aí depois em Hebreus a gente vai ver que agora ele se revela em Cristo Jesus, né? Acho que é Hebreus capítulo 1, no verso 1. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, hoje ele nos fala em Jesus, né? Então a revelação do Senhor, o que a confissão de fé está falando isso. Deus falou com a gente de várias maneiras. E ele vem se revelando de várias maneiras. E isso foi sendo escrito, inspirado, soprado por ele, pelo Espírito Santo, para que essas vontades chegassem a nós. Aí fala assim: a declarar a sua igreja pela vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e a milícia de Satanás e do mundo. Foi igualmente servido fazê-lo escrever toda ela. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus e sua vontade para seu povo. Então hoje, a completa revelação do Senhor, do que Ele quer para nós, para efeitos de fé, para efeitos de salvação, ela está na palavra de Deus. Então, você quer escutar Deus falar, vai pela palavra. Ah, você fala, então Deus não fala mais hoje? Não estou falando isso. A Bíblia vai falar que Jesus, conversando com Nicodemos, lá pelas tantas, ele vai falar que o vento sopra onde ele quer, o Espírito ele é livre. Quem que é a gente para encapsular o Espírito Santo de Deus? Mas em termos do que ia acontecer, as profecias do que ia acontecer, as revelações do que ele queria para nós, está revelado aqui. Certo?
Até aqui, ok? Podemos continuar? Então, vou fazer umas perguntas agora. Vou olhar para alguém e fazer. Pode? Pode, Denis? Pode? Então, fala a confissão de fé de Westminster. Vamos lá. Qual que é a definição da nossa doutrina? O que a gente crê? A Bíblia ela é o quê? Ela é inerrante, ela não tem erro, ela é clara, ela é suficiente e inspirada palavra de Deus. Então, a Bíblia não contém erros. A definição da nossa doutrina, o que a gente crê é isso. Ela é clara, ela é suficiente para nós e ela é inspirada palavra de Deus, sendo a nossa única regra de fé e de prática. Única regra de fé e de prática. Eu não posso então ler outros livros? Pode. Mas toma cuidado com o que você lê. A fonte da nossa fé e de regra é a palavra de Deus. Tem muita gente esquecendo a palavra e debruçando em vários livros. Em várias devocionais de manhã. Eu já falei isso semana passada, não sou contra. Mas geralmente essas devocionais, ela mais inflam o nosso ego do que mostram verdades absolutas para nós. Tem gente que deixa a Bíblia de lado e vai nos livros devocionais e acha que resolveu sua vida. Leia a palavra de Deus. O pastor falou hoje cedo aqui. É o único livro que o autor está do seu lado. E é o único livro que o autor se revela do seu lado. E é o único livro que vai trazer vida para você. Então, ela é a nossa única regra de fonte de fé e de prática. E eu falo isso para o pessoal que vai batizar e fazer profissão de fé. É uma das nossas perguntas quando você vai conversar com o conselho. Hoje a gente não pergunta, não, né? Pessoal, eu gosto de pôr medo. A Catiúcia falou, nossa, você põe impressão demais e não é nada disso. Não, mas é para você aprender, né? Eu falei, depois vou passar um resuminho, uma provinha no grupo do WhatsApp. O povo fica até arrepiado, né? Eles gostam do Valender, que o Valender é suavezinho e eu já aperto mais um pouco, né? Mas a gente tem que ter isso. A palavra de Deus é regra de fé e de prática. Sendo regra de fé e de prática, eu posso ficar sem ela? Eu posso ficar sem meditar nela? Eu posso ficar sem ler ela? Como que alguma coisa dita a minha vida, dirige a minha vida e eu não busco ela? Então, para nós, cristãos, para vocês que estão chegando agora, que já são crentes, mas vai fazer parte da família, não tem como ficar sem a palavra de Deus. Não tem como ficar sem a palavra de Deus. E também a gente vai depois estudar mais para frente sobre oração, relacionamento com Deus, né? É igual um passarinho com duas asas. Qual que é mais importante para o passarinho? A direita ou a esquerda? As duas. Nós precisamos das duas. Oração e Bíblia. Antigamente, né, quando eu fiz sala de catecúmenos na época, né, nome atrapalhado para falar, né, falava sobre o boi, que a gente precisa aprender o boi da Bíblia. Quem lembra do boi? Bíblia, oração e igreja. É o que sustenta a nossa vida cristã. Então, a palavra de Deus ela é indispensável para nós. Nós necessitamos ter convicção sobre qual fundamento estamos crendo, né? E a palavra de Deus é isso, é a nossa fonte de conhecimento. É a palavra de Deus. É através dela que o Senhor se dá a conhecer ao mundo de forma especial. Ela é o nosso objeto de estudo para a gente conhecer verdadeiramente quem é o nosso Deus e qual a sua vontade para o ser humano. A gente conhece a Deus e a vontade dele através da palavra. Por isso é necessário a gente conhecer a palavra de Deus. É indispensável a gente ter convicção do que a gente está aprendendo. E provavelmente você vai escutar falar por aí, mas papel aceita tudo, né? Por que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática? E o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3,15, ele vai falar assim, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Ele está falando que nós precisamos santificar a Cristo como Senhor em nosso coração. Estando o quê? Abre aí, 1 Pedro 3,15. Estando o quê? Sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, se alguém chegar em você, né, e falar assim, por que você tem essa esperança? Por que você crê em Jesus? Por que você crê em Deus, na Trindade, no Espírito Santo? Qual que vai ser a sua resposta? Eu lembro que eu perguntava para minha mãe, mas por que a senhora crê na santa tal?
Ah, não sei. Ô mãe, por que a Santa Polônia, lembra? Que era do dente. Por quê? Ah, não, é porque minha mãe ensinava assim. Mas por quê? Porque a avó ensinava. Porque... Só que as pessoas vão pedir razão para a nossa fé. E aonde que a gente vai aprender sobre isso? Quais são as convicções que a gente vai ter? Então é a palavra de Deus. Então se alguém chegar para você e falar assim, por que da Trindade? Por que você foi escolhido? Que é uma das doutrinas básicas que a gente crê, da predestinação. O que norteia a sua fé? Vai ser a fé pela fé? Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E tem um autor, que ele é até colocado aqui na apostila. O pessoal que está acompanhando a apostila, vocês estão vendo que eu estou meio assim, né? Estou nela, não estou nela, né? Então, mas no final dá tudo certo, tá bom? Está tudo nela. Tem um autor, Lohane Butner, professor, escritor e teólogo, ele nos adverte dizendo assim, a resposta que nós dermos à pergunta, o que é cristianismo? Então, se alguém perguntar para você o que é cristianismo, ele vai falar assim, ó, dependerá amplamente do conceito que nós sustentamos da Escritura. Se alguém perguntar para você o que é ser cristão ou o que é cristianismo, a sua resposta vai depender totalmente daquilo que você crê, daquilo que você sustenta na palavra de Deus. Porque senão você não vai conseguir responder isso. Porque é essa palavra que vai nos nortear. Se a gente aceitar que a Bíblia ela é um mero livro de religião, sem inspiração, insuficiente, cheio de erros, é impossível de ser entendido, então ele não vai servir para nada. Se a gente tiver isso na nossa cabeça, que ela não é inspirada por Deus, ela é insuficiente, ela está cheia de erros, e ela é impossível de ser entendida, ela não vai servirá para nada. Ele vai falar que o nosso cristianismo vai virar uma religião totalmente confusa. Então, é em cima disso que a gente vai basear os nossos estudos, né? Em 5 bases da palavra de Deus. A gente vai basear a Bíblia sendo a nossa única regra de fé e de prática. Ela é plenamente inspirada pelo Espírito Santo. Ela é clara em suas declarações sobre salvação e santificação. Ela é inerrante em todas as suas afirmações. E ela é suficiente para nos ensinar tudo de matéria de fé. Vou repetir, ela é regra de fé e prática, ela é inspirada por Deus, ela é clara em todas as suas declarações sobre salvação e santificação, ela não tem erros em tudo que ela afirma e ela é suficiente para nos ensinar tudo em matéria de fé. Quando a gente fala que ela é a nossa única regra de fé e de prática, é porque somente a Bíblia ela tem que ser autoridade absoluta nas nossas vidas. João 8, 31, 32, vai falar assim, ó, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei o quê? Meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós permanecermos na palavra de Deus, só assim nós vamos ser o quê? Verdadeiramente discípulos do Senhor. Então, se você fala que você é discípulo do Senhor, mas você não permanece na palavra, ela não tem autoridade sobre a sua vida. Ela não tem autoridade sobre a sua vida. Porque o próprio Jesus afirma que a palavra precisa, para a gente ser discípulo, a gente precisa permanecer nessa palavra. E só essa palavra tem poder para nos libertar. Então nós precisamos ter ela como autoridade absoluta na nossa vida. Ela é regra de fé e de prática na nossa vida, porque ela define as nossas convicções doutrinárias. Igual eu falei antes, é ela que vai nos dar a compreensão daquilo que a gente crê e segue e fala. Efésios 4, de 11 a 15, vai falar assim, ó, eu vou ler bastante texto, tá, gente? Efésios 4, de 11 a 15, fala assim, ó, ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, quem vai trazer esse conhecimento do Filho de Deus é o quê? É essa palavra. A perfeita varonilidade, a medida da estatura e da plenitude de Cristo. Para que não mais, o quê?
sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. Mas, seguindo quem? A verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, as nossas convicções, elas estão na palavra de Deus, para que a gente não seja mais o quê? Como crianças, como meninos, né? Agitados de um lado para o outro, né? Ou fala do vento, que a gente vai procurando todo o vento de doutrina. Por quê? Porque a gente não tem fundamentação na palavra. Então, se qualquer pessoa vir falar qualquer bobeira e besteira e você conhecer a palavra, você sabe que ela está falando bobeira e besteira. Agora, se eu não conheço a palavra, tudo que é falado é digerido por nós. E aí a gente começa a aceitar todas as coisas. A palavra de Deus é regra de fé e prática para nós, porque só nela a gente vai encontrar a verdadeira sabedoria. Salmos 119, 98 a 101, vai falar assim, ó: os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os idosos, porque guardo o quê? Os teus preceitos. De todo mau caminho devido os pés. Para o quê? Observar a tua palavra. O que o salmista está falando é que ele se torna mais prudente do que os idosos, por quê? Porque ele guarda as palavras de Deus, ele desvia os pés dos caminhos maus, por quê? Porque ele observa a tua palavra. Então a palavra de Deus, ela, além de tudo, ela nos traz sabedoria para a gente viver. De como agir, quem falar, com quem andar, o que não fazer, o que fazer. Josué 1,8 vai falar assim, ó: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar os teus caminhos e será bem-sucedido. A palavra de Deus, ela é fonte de sabedoria, por isso é a nossa regra de fé e prática. Ela também é a nossa regra de fé e prática, porque ela rege todas as minhas decisões. A palavra de Deus rege todas as tuas decisões. Tudo que você vai fazer, você busca a palavra de Deus? Vamos ser sinceros, busca mesmo? Nós precisamos buscar. Ela é regra. Ela é regra. Quando você está jogando futebol e você derrubou na área, é pênalti, né, Luquinha? É regra. O juiz não tem o que fazer. Então, como ela é regra de fé e de prática, ela precisa direcionar as nossas decisões. E o Salmo 119, 102 a 105 vai falar isso. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel na minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se ela é lâmpada e luz, sem lâmpada e sem luz, numa escuridão, como que você anda? Você está num quarto escuro. Você entrou no quarto, fechou, apagou a luz para você ir deitar. A gente vai assim, não vai? Para não bater no móvel, para não tropeçar num chinelo que a esposa deixa, porque é a esposa que deixa bagunçado, né? O quarto, o chinelo é ela que deixa. Então, para não tropeçar no chinelo, nós vamos até arrastando o pé assim, para não tropeçar no chinelo. Mas se tem luz, a gente anda tranquilamente. Então, a palavra de Deus, ela precisa definir suas decisões. Muitas vezes nós temos sofrido, meus irmãos, com as nossas decisões, porque a gente não busca a vontade de Deus. A gente não busca os propósitos de Deus. E não só na nossa vida lá fora, talvez até na igreja. Talvez a gente quer, pela nossa força, que aconteça as coisas e fazer as coisas, e talvez Deus não está nem preocupado com aquilo. Talvez a gente quer criar alguma coisa, fazer alguma coisa que não foi nem direcionamento de Deus, é nosso. E aí a gente se lasca, igual o pastor fala, né? Porque é vontade nossa. Ela é regra de fé e prática também, porque ela molda o nosso comportamento. Salmo 119, 9 e 11. Vocês perceberam que o livro de Salmo, principalmente o 119, ele vai falar tudo que a palavra é? Então leva de carteirinha hoje, na hora que você for embora, leia o Salmo João e o Salmo 119.
Tá? Salmo 119, de 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Aqui, olha. Ele está falando sobre o quê? Comportamento, pureza. Como que eu vai guardar o comportamento? De uma forma, observando, segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Olha a importância que a palavra tem para nós, para conduzir os nossos comportamentos. Aprender sobre essa palavra, guardar essa palavra, buscar essa palavra de todo o coração, né, para não fugir dela e guardar ela no nosso coração, para a gente não pecar contra o Senhor. Então, se essa palavra se faz presente na nossa vida, a gente não vai pecar. Ela vai estar nos direcionando o que é certo e o que é errado. E a palavra de Deus também, ela é regra de fé e prática, porque ela determina os nossos relacionamentos. Salmo 1, ele vai falar assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, teu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Onde está o prazer do salmista? Na palavra do Senhor. Então ele não anda em qualquer lugar, ele não vai em qualquer lugar, ele não senta com qualquer pessoa. Porque a grande prazer dele, a grande satisfação dele, a grande felicidade dele está na palavra de Deus. E a gente tem buscado satisfação em todo lugar possível. Não é? Domingo passado eu falei que mês de junho e julho muitas vezes é uma catástrofe, né? Eu queria não ter entrado no Instagram esses dias, para ver que muitas vezes a felicidade e o prazer de muitas pessoas que se dizem até crentes está em coisas do mundo. Curtindo, vibrando, cantando, pondo o filho cantar e achando o trem mais bonito do mundo. Né? O nosso prazer tem que estar na palavra do Senhor. Ela direciona a gente, ela define a nossa vida, ela molda os nossos comportamentos e as nossas atitudes. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, por que a Bíblia ela tem toda essa autoridade? Simples. Porque ela é o quê? Inspirada por Deus. Ela é a própria palavra de Deus. Ela é criada por Deus. Você ama a Deus? Ama, gente? Amém? Então a gente precisa seguir a palavra dele. Nós precisamos nos relacionar com ele, principalmente através da palavra de Deus. A Bíblia ela é regra de fé e prática, mas também ela é plenamente inspirada pelo Espírito Santo. Né? Nós cremos que a Escritura Sagrada é plenamente inspirada. Isso significa que o Espírito Santo exerceu soberanamente uma influência suficiente e completa sobre a palavra de Deus. Aí o autor fala, estendendo-se a todas as partes das Escrituras, conferindo-lhes uma revelação autorizada por Deus. Então ela não é partes da palavra de Deus, ela é toda inspirada por Deus. Toda inspirada por Deus. Até o versículo Jesus chorou, foi inspirado por Deus. Do mais simples, talvez, ao mais complexo versículo, é a inspiração do Senhor. De modo que as revelações vieram a nós por intermédio da mente, não por intermédio da mente, da vontade humana, todavia, senão estrito da palavra de Deus. Esta influência do Espírito Santo que envolveu os escritores sacros estendeu-se não somente aos seus pensamentos gerais, mas também a todas as palavras que eles usaram, de modo que os pensamentos que Deus desejou revelar a nós foram conduzidos com infalível exatidão. Tudo que Deus queria revelar para nós foi com infalível exatidão. Foi certa a forma que Ele queria falar conosco. Então não tem erros, por isso que ela é inspirada por Deus. Não foram inspirados apenas os pensamentos, mas cada palavra original que os seus autores usaram. E aí a apostila fala assim, essa inspiração se estende não somente ao texto, mas também afetou organicamente o seu autor no momento do registro da revelação. Os escritores foram os instrumentos de Deus no sentido que aquilo que eles disseram foi de fato o que Deus disse.
E o autor fala assim, ó, no ato da sua inspiração, o Espírito não anulou o escritor, mas agiu em, com e através também da sua personalidade. 2 Pedro 1, 16, 21 vai falar assim, ó, porque não vos demos, 2 Pedro 1, 16 a 21. Eu falo rápido aqui, de repente não dá nem para acompanhar, né, Vivi? Porque não nos demos a conhecer o poder e a vinda de vosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos o quê? Testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, a quem me compraz. Ora, esta voz vinda dos céus nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmado a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, e aqui é o importante, que nenhuma profecia da Escritura provém do quê? De particular elucidação, porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidas por quem? Pelo Espírito Santo. Então, toda a parte da Bíblia foi escrita por homens, mas foi entregues por Deus através do Espírito Santo. Cada autor da Bíblia, se você já leu a Bíblia, ou você vai ler a Bíblia, você vai ver que ele vai usar uma situação específica, né, de um contexto real, escrevendo as preocupações particulares, né, para cada um deles, que servem para eles e servem para nós. Você vai ver a carta de Timóteo e Tito, que a gente leu no mês passado, que a gente foi desafiado, era uma carta particular para eles, endereçada diretamente para eles, mas que serve para nós. Você vai ver que muitas vezes os autores eles pegam textos e jogam para a gente poder, ou também para aquelas pessoas da época, ter um entendimento, um contexto histórico, geográfico daquela época. Se a gente pegar lá em Apocalipse 3, só peguei um exemplo da igreja de Laodiceia, vai falar assim, ó, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, o testemunho é verdadeiro e fiel, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem é frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar de tua boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. O que Jesus estava falando para a igreja de Laodiceia? Cri. Muitas vezes a gente não entende, a gente lê isso e não entende, mas o autor estava usando um contexto totalmente daquela época. É um dos motivos que nós precisamos entender a palavra de Deus. Quando ele fala assim, ó, você é pobre, cego e nu, quando você vai para o contexto da época, a cidade de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, ela começou a se moldar à cultura da época. Então, Laodiceia era uma cidade extremamente rica, porque o centro bancário era todo lá em Laodiceia. Laodiceia, ele tinha uma indústria têxtil que fazia uma lã muito fina e servia para todos os reinos, e eles se gabavam disso. E eles tinham um pó que colocava no olho, chamava pó frígio, que era um unguento que era milagroso para os olhos. Você está vendo como agora começa a dar mais elucidação? Quando Jesus fala que você era pobre, cego e nu. O que Jesus está querendo falar para aquela igreja é que não adianta, não vou fazer exegese dele aqui, só para a gente poder entender. O que Jesus está querendo falar para aquela igreja é o quê? Não adianta vocês terem todo o dinheiro do mundo, porque como a igreja estava num lugar rico, provavelmente era uma igreja rica. E que Jesus está falando assim, ó, não adianta todo o seu dinheiro não compra a sua salvação. Não adianta vocês terem esse pó, vocês são cegos, vocês não conseguem enxergar ao Senhor. E vocês estão nus, vocês não vão comprar vestes de justiça para poder se apresentar diante de mim. E agora começa a fazer todo sentido. Eu poderia falar também das águas de Herápolis, das águas de Colossos, né, também de Laodiceia, das águas geladas, quentes e mornas, que ele vai falar especificamente de uma igreja que não tinha fervor espiritual.
Ele condenava a igreja porque a igreja era fria. Ela se gabava porque tinha demais, porque ela conhecia demais, porque ela entendia demais a Bíblia. Nós queremos entender demais a Bíblia. Mas se isso não descer para o nosso coração, se isso não trouxer fervor espiritual para nós, um avivamento no nosso coração, não adianta nada esse conhecimento. John Edwards, como que é o nome, né? Fala aí, seminarista. Ah, você viu, né? Jonathan Edwards, ele fala assim, que o crente ele precisa ter luz na cabeça e fogo no coração. Nós precisamos entender as verdades, viver essas verdades. Essas verdades precisam queimar o nosso coração. Os discípulos de Emaús, eles conheciam. Eles ficaram 3 anos escutando. Só que até então não tinha queimado no coração deles. Mas uma hora o olho deles abriram, né? E começou a queimar. Nosso coração precisa esbrasear. A Bíblia também ela é clara nas suas declarações sobre salvação e também sobre santificação. Pessoal, até aqui, tudo bem? Pode continuar? Pode? Vocês estão acordados? Tá, né? A Bíblia é clara nas suas declarações sobre salvação e santificação. O Salmo 19:7 vai falar assim: a lei do Senhor ela é o quê? Ela é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A revelação, Salmo 119, 130. A revelação das suas palavras esclarece e dá também entendimento aos simples. O que eu acho interessante que o autor coloca aqui, ele fala assim, não é requisito necessário ser formado em teologia para poder interpretar a Bíblia. Nem mesmo receber uma ordenação oficial para isso. Todos devem ter livre acesso à sua interpretação. Com cuidado, todos devem ter livre acesso. Porque hoje o cardápio é muito grande, né? O cardápio da internet ele é muito grande. Então, acaba que a gente tem acessos e mais acessos e interpreta de acordo com o que a gente acha interessante interpretar. Tá calor, né? A gente acha interessante interpretar. Mas todos devem ter acesso à palavra de Deus. Aí ele fala assim, todavia, isso não significa que cada um é livre para interpretar de modo que for mais conveniente. Livre acesso à interpretação das Escrituras significa que qualquer pessoa pode verificar usando responsavelmente uma interpretação correta. Ele coloca aqui sobre hermenêutica, né? Ele dá alguns exemplos para nós aqui. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam, né, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente precisa saber interpretar esse texto, porque muitas vezes a gente acha que todas as coisas elas vão cooperar para a gente, né? E aí a ideia desse todas as coisas são de coisas boas, mas são coisas boas e também ruins. É praticamente o que Paulo vai falar lá em Filipenses. Só que esse texto ele tem uma continuidade. Porque essas coisas acontecem conosco, boas ou ruins, para quê? O verso 29 vai falar o quê para nós? Está abrindo? É porque lá não... O verso 29 vai falar assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem o quê? Conformes à imagem de Deus. Então, as coisas que acontecem conosco, ela tem um objetivo, nos formar conforme quem? Conforme a imagem do Filho de Deus. Então, se as coisas estão difíceis para você, elas querem te moldar. Estava difícil para Jesus? Foi difícil para Jesus? Por que conosco seria diferente? Então, a gente precisa fazer uma correta interpretação da Bíblia. É a mesma coisa que acontece em Filipenses 4,13, que eu já falei no começo. Não é um mantra que todas as coisas, né, eu posso tudo, posso fazer tudo, né, porque quem me fortalece é Deus. Não, tem um motivo, né? Então, o motivo ali que Paulo está falando é porque ele sabia estar fortalecido em todas as coisas. Ele estava alegre porque aquele povo de Filipos tinha ofertado na vida dele, mas que ele estava falando, a gratidão que ele estava expressando para eles, não é porque eles tinham recebido donativo. É porque ele sabia viver de qualquer forma. Eu sei viver, uns prometeram, uns me deram, outros não, vocês foram fiéis comigo. Eu
tive momentos de dificuldade, de bonança, mas eu sei viver, porque eu sei aquele que me fortalece. Ele fala assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. É isso que o texto está querendo dizer para nós. Por isso que eu sou fortalecido. 1 Coríntios 2,14 fala assim, o texto coloca que nós precisamos ter um bom entendimento bíblico. E 1 Coríntios 2,14 vai falar que a Escritura fala que o homem natural não pode entender porque se discernem as coisas espiritualmente. Então nós precisamos, da leitura de Deus, buscar a Deus para essa leitura. A gente não pode ler a palavra de Deus apenas por ler. Nós precisamos buscar entendimento com Deus. Porque muitas vezes a gente lê, igual muitas vezes a gente faz as nossas orações mecânicas. Não é? Talvez a gente tenha um mecanismo de oração, acordar e orar. Sentar na mesa e orar. Vai jantar, orar. Dormir, orar. Isso não diz que é relacionamento. Porque a gente cria um mecanismo de oração. A gente não está nem lembrando, mas é igual muitas vezes o pessoal passa na frente de santaiada e... né? Qual que é o fundamento? Porque a gente fica condicionado a isso. A palavra de Deus é a mesma coisa. Muitas vezes nós somos condicionados a ler, abrir, ler por ler. Nós precisamos da orientação do Espírito Santo. Porque a Bíblia vai falar que as coisas espirituais, elas se discernem aqui de fato, espiritualmente. Então, se você quiser entender a vontade de Deus, nós precisamos estar também cheios do Espírito. Porque senão a Bíblia começa a ser um livrinho de promessa. Quem já viu aquelas caixinhas de promessa que você tira um versículo e... o que Deus tem para falar comigo? Eu quero ver o que Deus tem para falar comigo. Aí você abre lá em Judas. Ele foi e se enforcou. Isso, tomar de remorso. Você pecou, pisou na bola, foi e se enforcou. Deus falou comigo. Deixa eu me enforcar. Qual o exemplo que o senhor deu? O pastor falou que todo mundo quer tirar a caixinha de promessa, mas de juízo, não, o que Deus quer, ninguém faz, né? Então a gente tem que tomar cuidado. A leitura da Bíblia ela tem que estar acompanhada também do Espírito Santo. Deixa eu tentar seguir mais um pouquinho aqui, mais rápido. A palavra de Deus ela é a revelação da vontade de Deus. Todos temos a compreensão daquilo que Deus quer para nós. Eu sei que a palavra de Deus tem alguns textos de difícil compreensão. Esse de Apocalipse que eu li. Se você não for estudar, você não aprende. Mas para as coisas relacionadas à nossa fé, à nossa salvação, à nossa conduta, ela é extremamente clara. Não roubarás. Vocês entenderam o recado? É difícil de compreender? Honrar pai e mãe. É difícil de compreender? Não terás outros deuses diante de mim. É difícil de compreender? Não cobiçar. É difícil de compreender? Então, tudo que for no requisitos, e a gente poderia falar várias coisas aqui, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra seu próximo. Vou falar de novo, não dirás falso testemunho contra teu próximo. Vou falar de novo, não dirás falso testemunho contra seu próximo. É entendível. Ou não é? Tem gente que não entende muito esse aqui não, mas ele é bem claro. Todos são bem claros. Então a palavra de Deus, no quesito fé, salvação e conduta moral, ela é extremamente clara para nós. E aí depois Jesus vem e fala assim, vamos pegar isso e dar uma resumida, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Dá para entender, não dá? E ame a seu próximo como a si mesmo. É entendível. Então a gente não vai ter desculpa, a gente não pode alegar incapacidade de entender a lei de Deus. Deixa eu pular aqui para a gente ir mais rápido, senão
vou ficar muito tempo aqui. Geralmente essa aula lá a gente faz ela em duas etapas, né? A Bíblia também, ela é suficiente para nos ensinar tudo. Acho que eu pulei um aqui, né? A Bíblia, ela é inerrante. O que ela quer dizer? Ela não tem erros em todas as suas afirmações. Hebreus 6:18 vai falar assim, ó: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar da esperança proposta. João 17:17 vai falar assim, ó: santifica-nos na verdade. A tua palavra é o quê? É a verdade. Então a palavra de Deus, ela não tem erros, ela é verdadeira, ela é de um Deus que não pode mentir. Tudo o que ela fala para nós é uma afirmação correta, ela não tem dois pesos e duas medidas. Muitas vezes as nossas palavras é assim, e a gente quer medir a régua de Deus conforme a nossa. Que a gente fala uma coisa e não faz. Promete uma coisa e não cumpre. A gente faz algumas mentirinhas do gasto. E com Deus não tem isso. A palavra dele sim é sim e não também é não. O Salmo 12:6 vai falar assim: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada, em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Salmos 12:6 fala isso. As palavras do Senhor são palavras puras, né? O que ele está querendo falar com essas palavras puras? Que é algo genuíno. Prata refinada em forno de barro, que é um processo de purificação que vai dar qualidade, que vai dar limpeza nesse produto final, porque ela é submetida a temperaturas para remover toda impureza, resultando no metal mais puro. Ele está falando que a palavra de Deus é isso. Ela é totalmente pura. E aí vai falar purificada 7 vezes. E aí a gente sabe que o 7 representa a perfeição. Toda vez que você escutar o 7 na Bíblia, está relacionando isso à perfeição e completude dessa purificação da palavra de Deus. E ela é de confiança. Nós podemos confiar plenamente numa palavra que não passa. Passa os céus, passa a terra, mas a palavra do Senhor vai permanecer para sempre. Se a gente não crê que a palavra de Deus ela é completa e que tem coisas que não estão certas, a gente vai crer num Deus que mentiu ou errou em todas as suas informações. E Deus não mente. Números 23:19 fala: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá? Então, todas as promessas da palavra também, elas vão se cumprir. E por último, a Bíblia é suficiente para nos ensinar tudo em matéria de fé. Na palavra de Deus, o homem vai encontrar tudo o que ele precisa saber a respeito da fé e tudo o que ele necessita a fim de viver de modo agradável a Deus, servindo a Deus e adorando a Deus de forma aceitável. Toda Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, os 66 livros da Bíblia é inspirada por Deus. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento é palavra inspirada por Deus. É ela que fundamenta a nossa fé. A palavra de Deus, ela é um dos aspectos dessa leitura dela, é nesse fortalecimento, crescimento e fortalecimento também da nossa fé. A gente tem vivido hoje umas revelações muito modernas, né, da palavra de Deus. A gente vive num mundo que a gente escuta muito Deus mandou te dizer. E a gente escuta muito pouco está escrito. Muito pouco está escrito. E todas as vezes que Jesus foi tentado pelo diabo, Jesus respondeu para ele: que jeito? Está escrito. E ele era quem? Deus. E ele podia falar assim: eis que te falo. Não é? Mas Jesus, ele vai usar a palavra de Deus falando: está escrito.
Então nós precisamos buscar a palavra de Deus. Hebreus 1, verso 1 vai falar que tendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, muitas vezes de muitas maneiras, hoje Ele nos fala em Jesus. Jesus, Ele é a revelação completa de Deus. A revelação de Deus, ela é progressiva. É isso que esse texto está nos ensinando. De algumas vezes, Deus falou conosco de algumas maneiras. E hoje, essa revelação, ela está em Jesus. E todas as vezes que a gente escuta falar, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, todas as vezes que a gente escutar esse termo nesses últimos dias, é sobre a primeira e sobre a segunda vinda de Cristo. Então hoje, nós estamos vivendo os últimos dias. Então a revelação completa de Deus nesses últimos dias é o próprio Jesus. Ele sempre vai falar um sonoro, está escrito. Está escrito. A Bíblia, ela é a completa revelação de Deus para a sua igreja. E como eu falei, isso significa dizer que Deus não pode usar pessoas? Eu não estou falando isso. Falei isso no começo e vou reafirmar no final. Não. Não significa dizer que Deus não possa usar. Igual eu falei, a gente precisa lembrar que ele falou lá com Nicodemos. Ele chega e fala assim, o vento sopra, João 3,8, se puder abrir aí, Vivian, João 3,8, fala assim, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não tem como ensacar vento. Né? Não tem como. Por mais que alguns já quiserem ensacar vento aí, quem pegou a referência, né? Teve gente que já quis ensacar vento. Você não ensaca vento. O Espírito Santo de Deus, ele é livre, ele age do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Dizer que a Bíblia, a sagrada palavra de Deus, é a revelação final e definitiva de Deus em Cristo, não vai anular em tempo algum a ação do Espírito de Deus, mas vai colocar um crivo muito importante. Vai colocar um crivo muito importante. Porque senão a gente vai começar a sair atrás de revelações. E o que a gente mais vê em um monte de placa de igrejas aí é a noite das revelações. Vai ser revelado para você. Vê ou não vê? Deus se revela através da palavra. Se ele quiser usar um irmão para falar um com o outro, ele vai usar. Ele usou mula. Por que ele não vai me usar? Né? Que é outra mula. Ele pode usar para poder falar. Mas a gente tem um crivo muito importante. Talvez as pessoas falem assim, mas então os presbiterianos não têm revelação? Tem. Se alguém perguntar para você se tem revelação da igreja presbiteriana, tem. São 66 livros, 1.189 capítulos, 31.102 versículos de pura, fina e requintada e espiritual revelação de Deus para nós, que chama a Bíblia Sagrada. Nós temos a revelação, a verdadeira revelação. O que passa disso é exceção. Nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos crer na palavra, ouvir a palavra, amar essa palavra, guardar essa palavra, sofrer por ela, permanecer nela e pregar essa palavra. Que Deus nos ajude a voltar para a palavra do Deus vivo. Amém? Amém.